Olá, bom dia, meus caros alunos do sétimo ano da Escola Municipal Frei Dagoberto, tudo bom? Espero que tenham tido uma segunda terça-feira excelente. Hoje a gente vai começar um novo assunto aqui, quarta-feira, dia 3 de dezembro, e vamos iniciar um novo conteúdo. Um conteúdo que envolve geometria, certo? Geometria plana. Nós vamos verificar isso a gente verifica no dia a dia em relação a certos elementos geométricos muito utilizados, como o quadrado, o retângulo, o triângulo e demais polígonos. Por hoje, essa aula a gente só vai falar sobre quadrado, retângulo e triângulo. E uma principal característica que eles possuem é a área, que é o valor da largura e o comprimento desses elementos numa superfície de duas dimensões, bidimensional, ok? E tem medidas, quando tem valores, pode ser metro quadrado, centímetros quadrados, ou dimensional quando não tem medida, ok? E vamos utilizar um processo que é muito interessante para vocês aprender, é a decomposição de geometrias planas, de figuras planas, que possuem quadrados e triângulos e retângulos, e que nós podemos fazer uma redução para calcular a área total de uma figura plana composta por essas três figuras geométricas: quadrado, retângulo e triângulo. O professor pode ter mais sim, mas hoje a aula é só aplicar essas três figuras geométricas, ok? Então a aula é sobre decomposição de figuras geométricas, ok? Então, o importante é saber a área, o que é quadrado, certo? O que é um retângulo e o professor que seria um triângulo. Okay? Então, um quadrado é um quadrilátero, é um polígono, certo? Isso aqui é um quadrado. Ele possui quatro lados iguais. E a área dele é fácil de calcular, porque a área dele que calcula a superfície total, ela é dada pelo a área do quadrado é igual a L vezes L, que dá L ao quadrado. Okay? Um retângulo ele é um quadrilátero também, igual um quadrado, possui quatro ângulos congruentes 90 graus, porém ele tem a largura e os lados dois lados diferentes. Esse lado aqui representando, no caso, a altura seria L e aqui o valor F. Okay? O retângulo, diferente do quadrado, ele tem dois lados diferentes. O quadrado tem os quatro lados iguais. O retângulo tem duas partes e lados iguais, porém diferentes, tanto o comprimento como a largura. E a área também de um retângulo é só fazer o comprimento vezes a largura, que no caso seria L vezes F, ok? E o triângulo, ele possui uma base, chamada B, e uma altura, ok? Ele é um polígono formado por três lados, é um triângulo, e a área do triângulo tem uma fórmula aqui que você calcula, multiplica a base vezes a altura, que eu chamei de base de BH de altura, e divide por 2, ok? Então esses três elementos é importante, são muito vistos no dia a dia. Nós podemos ver, e tem figuras que são compostas por mais de um elementos desse aí, que nós vamos ver a composição e decomposição para facilitar o cálculo da área total de uma figura plana, certo? Então é importante saber, como nós vimos, essas três figuras planas, quadrado, retângulo, triângulo, os seus lados e a área de cada um, ok? E interessante que ele é visto, essas figuras,
e demais figuras, como por exemplo aqui um trapézio. Um trapézio, ele possui uma base maior, uma base menor e dois lados, ok? Seria difícil a gente calcular um trapézio sem ter a fórmula dele e sem saber essa medida aqui, desse outro lado aqui. Mas, professor, como é que a gente poderia fazer isso? A gente poderia fazer uma decomposição, pegar esse trapézio e verificar aqui, ó. Ele possui um retângulo, ok? Retângulo por quê, professor? Porque aqui vale 2 centímetros, ok? Logo, quando eu passo uma diagonal aqui, esse valor aqui vai ser 2 centímetros, ok? Esse valor também abaixo vai ser 2 centímetros. E a altura vai ser 3 centímetros. Então a área desse, ficaríamos com um retângulo e um triângulo. Como a gente viu, a área de um retângulo é base, comprimento vezes largura. O comprimento seria 3 centímetros e a largura 2. 3 vezes 2 igual a 6 centímetros ao quadrado. Como a unidade foi dada em centímetros, logo a área vai ser centímetros ao quadrado, ok? E o triângulo, a área do triângulo, nós vimos que é base vezes altura dividido por 2. Logo a área desse triângulo aqui seria o 4 é esse segmento de reto valor total, menos 2 centímetros do retângulo, o comprimento aqui do retângulo ficaria 2 centímetros, ok? A base do retângulo, do triângulo. Então a base seria 2 vezes a altura que nós vemos que é uma reta paralela aqui, do retângulo 3 dividido por 2. Isso ficaria 6 dividido por 2. Então a área do triângulo é equivalente a 3 centímetros ao quadrado. Logo, como eu pedi a área total dessa figura plana, que é composta por um retângulo e um triângulo, seria a soma de 6 centímetros da área do retângulo mais a área do triângulo, que é 3 centímetros. Seria a área da figura, a área total, ok? Seria 6 mais 3, que equivalente a 9 centímetros ao quadrado. É o valor dessa área total aqui da figura plana. Certo? Então nós vimos que podemos, com esses 3 elementos, essas 3 figuras planas geométricas, quadrado, triângulo ou retângulo, decompor em figuras que são compostas por elas e realizar o cálculo da área da figura, ok? Tipo esse trapézio aqui. Esse trapézio ele é formado por uma base maior, uma base menor e 2 lados. Nós podemos dividir ele em um retângulo e 2 triângulos equivalentes aqui. Eu sabendo que esse lado, essa base aqui desse triângulo vale 1 centímetro, aqui 1 centímetro, ok? O valor do comprimento do retângulo 3 centímetros e a largura 2 centímetros, ok? Do retângulo. Então, como eu falei, a área do retângulo vai ser comprimento vezes largura, 2 vezes 3, dá igual a 6 centímetros ao quadrado. E aqui temos 2 triângulos, então seria 2 vezes a área de 2 triângulos, ok? A área desses 2 triângulos, que é 2 vezes base, que é 1 centímetro, vezes a altura, que é 2, ok? Paralela aqui a largura do retângulo, dividido por 2, ok? Podemos cortar aqui, ficaria igual a 2 centímetros ao quadrado. Logo, a área total da figura seria o somatório da área do triângulo mais a área desses 2 retângulos. Do triângulo, do retângulo, a área do retângulo mais 2 áreas dos 2 retângulos, ok? Que encontraríamos a área total dessa figura plana, que seria igual a, somando isso aqui, seria igual a 8 centímetros ao quadrado. Essa seria a área total da figura plana aí, composta por outras figuras geométricas, ok? Um retângulo e 2 triângulos. Então podemos fazer isso em várias
figuras no dia a dia que nós podemos observar aí, fazer a composição por esses três elementos, triângulo, quadrado e retângulo, ou então fazer a decomposição para facilitar no cálculo da área. Nós às vezes não temos o valor de uma equação de uma figura plana que é composta por vários elementos geométricos diferentes, né? Quadrado, retângulo, triângulo, mas fazendo a decomposição deles sabemos a área do retângulo, como calcular a área do triângulo, do quadrado, e nós achamos os valores das áreas, ok? Então é importante vocês saberem nesse conteúdo fazer a decomposição ou também a composição desses elementos, ok? Um caso mais básico aqui que eu vou passar para vocês é um retângulo, certo? Um retângulo, ele tem 4,2 centímetros de comprimento de largura, então ele pode ser dividido, professor, se eu passar um segmento aqui, por 2 quadrados de 2 centímetros, ok? Então ficaria 2 quadrados de 2 centímetros de largura e comprimento, ok? Então isso a gente pode fazer um retângulo, só sair dividindo ele em vários elementos. Teríamos, por exemplo, se a gente dividisse ele por 10, e poderíamos ter 10 quadrados dentro de um retângulo. Isso também é bom vocês verificar que um retângulo é composto por N elementos geométricos quadrados, ok? Tá bom? Espero que tenham todos compreendido aí a aula de hoje, foi uma aula rápida. Nós nas próximas aulas teremos atividades e mais conteúdo em referente a isso, com outras figuras um pouco mais complexas, ok? Mas é bom vocês fazer atividades aí, verificar esse conteúdo para manter o dia a dia aí bem no cronograma do assunto que vocês precisam assimilar, todos os alunos aí. Tá bom? Do 7º ano, espero que tenham compreendido a aula, foi uma rápida, mas eu acredito que tenha sido eficiente, certo? Importante saber a área desses três elementos, triângulo, quadrado, retângulo, a composição deles, as equações, como pode ser realizada, a composição e a decomposição dessas figuras planas geométricas, ok? Tem 2 dimensões, tá bom? Um abraço a todos aí, uma boa semana aí para todos aí. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo ou com a professora Ruth. Abraço a todos aí, tá bom?